Então, esse trecho retirado do texto O Inconsciente, de 1915, ele explode a nossa cabeça, porque ele mostra como que os nossos maiores desejos, as nossas maiores atrações e aquilo que nós mais temos horror e abominamos podem vir do mesmo lugar no inconsciente. O Freud vai dizer o seguinte: a repressão atua de uma forma altamente individual. Cada derivado isolado do reprimido pode sofrer um pouco mais ou um pouco menos de distorção e alterar totalmente o resultado. Nesse sentido, podemos compreender a razão por que os objetos mais preferidos pelos homens, isso é, seus ideais, procedem das mesmas percepções e experiências que os objetos mais abominados por eles. Tal como verificamos ao remontarmos à origem do fetiche. O representante instintual original pode ser dividido em duas partes, uma que sofre a repressão, ao passo que o restante passa pela idealização. Então, o que Freud está dizendo é que quando algo dentro de nós, algum pensamento, um impulso, ele é reprimido, porque ele é intolerável, né, ele é inaceitável para a nossa consciência, esse desejo ele não é apagado por completo. A mente pode simplesmente dividir esse conteúdo em duas partes, e após a repressão, esse conteúdo pode ter um trajeto duplo dentro da vida psíquica. Uma parte é reprimida, ou seja, é empurrado para o inconsciente, e a outra parte passa para a consciência na forma de um ideal ou de um fetiche, né? Mas essas duas partes estão ligadas na origem, elas vêm do mesmo lugar no inconsciente. Por exemplo, quando uma criança ela sente raiva e amor do pai ao mesmo tempo, ela tem um sentimento ambivalente. Essa ambivalência pode gerar um conflito que a criança, um conflito muito grande, que ela não consegue lidar com isso, não consegue suportar. O que a mente faz então com isso? A mente da criança gera uma divisão dessa experiência psíquica. Então, a parte intolerável, como a raiva, a inveja, a rivalidade, o desejo de eliminação desse pai, vai ser reprimido, vai ser empurrado para a consciência, né? Mas, para compensar, a parte boa, né, a admiração, o amor pelo pai, ele se torna intensificado, né, é transformado num ideal, né? Então, isso passa para a consciência na forma compensada, exagerada, o pai se torna, então, um ideal, né? Ele se torna uma pessoa forte, sábia, sem defeitos, né? Mas existe um vínculo dessa idealização com algo anterior que foi reprimido, né? Há um contínuo entre aquilo que foi reprimido e aquilo que surge na consciência de forma idealizada após o processo repressivo. Então, no caso do fetichismo, por exemplo, o desejo sexual original também pode ser dividido. Então, uma parte de uma ideia ligada a um desejo é reprimida, por ser inaceitável, é intolerável para a consciência, e a outra parte é idealizada e se torna um objeto de culto, de fascínio, de desejo, né? Só que esse objeto ele é altamente investido, ele tem um valor de um objeto de fascínio, porque ele foi ligeiramente deslocado. Mas ele está muito próximo do desejo original proibido, por isso que ele é muito investido. Como se a mente dissesse: desejar isso daqui é demais para mim, é perigoso, isso aqui eu não aceito, isso aqui pode me gerar punição. Então a mente vai desviar o desejo para alguma coisa que lembra o recalcado, que passa de raspão no recalcado, que toca, mas não queima, né? Então esse desejo proibido, ele volta com uma nova roupagem, ele volta com uma máscara, né? Que inclusive é o símbolo do fetiche, né? Então, imagine uma situação em que a criança, movida por sua curiosidade, ela foi espiar o que os pais fazem no quarto quando estão sozinhos, na ausência dela. E imagine a situação então que essa criança acaba presenciando, né, um momento de intimidade do casal. Essa experiência pode ter causado um misto de sensações de prazer, medo, de angústia, né? Não é uma regra, né? Mas imagine que na vida adulta, então, esse sujeito ele passa a desenvolver um desejo voyeurista, né? Um desejo de se satisfazer através da observação da relação de terceiros. Então olha que interessante, o desejo original volta de forma disfarçada, ligeiramente modificada, né? Já que eu não posso desejar isso, eu posso desejar aquilo que está muito próximo, que me lembra o meu desejo original. Então, o desejo também é dividido. A parte que causa medo, angústia, que causa conflito na consciência, é reprimido. E a parte boa, a excitação, a curiosidade, isso passa para a consciência na forma de um fetiche que é valorizado pelo sujeito.
né, que na vida adulta vai se converter em fonte de satisfação, como uma ideia, um objeto que é idealizado, que é muito valorizado, né? Então, o fetiche é a ponte para o desejo, porque ele permite manter uma conexão com o desejo de forma segura, distanciada, né? E ao mesmo tempo sem abrir mão completamente desse desejo. Então, esse trecho ele é de uma profundidade, de um brilhantismo absurdo, né? Porque ele ajuda a ter grandes insights sobre a contradição do desejo humano. Os conflitos que esse desejo pode produzir e as soluções que a mente consegue dar para isso, para resolver isso. Então, a ideia de que nossos maiores desejos e as nossas maiores aversões, os maiores horrores, eles podem estar muito próximos no inconsciente, né? Eles estavam avizinhados antes do processo repressivo, é uma ideia extremamente interessante.